Brasil é um país que está situado na América do Sul. Ele é destacado pela sua extensão territorial e também por causa da sua cultura e também por causa da sua economia. Mas como todo país, ele enfrenta alguns problemas, como a cunha política social. É preciso entender por que isso acontece. Isso aqui é um A geografia do Brasil é extremamente diversificada, tanto em termos climáticos quanto populacionais. Com mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, o país abriga várias paisagens e ecossistemas, desde a densa floresta amazônica até os pampas do sul e as planícies secas do sertão nordestino. Em termos populacionais, o Brasil concentra uma maior densidade de pessoas nas regiões litorâneas. Este adensamento populacional no litoral contrasta fortemente com o interior do país. Nessas regiões, populações indígenas, comunidades ribeirinhas e áreas de preservação coexistem com zonas de exploração agrícola e de recursos naturais. Em 22 de abril de 1500, uma frota portuguesa comandada por Pedro Alves Cabral avistou pela primeira vez as terras brasileiras. Mesmo já havendo pessoas morando aqui, eles chamaram tal lugar de Terra da Vera Cruz, no litoral da Bahia. Cabral e sua tripulação inicialmente acreditavam estar diante de uma ilha. Eles encontraram os povos indígenas, culturas complexas e diversificadas, que viviam aqui há milhares de anos. A partir de 1530, Portugal começou a organizar oficialmente a colonização, com criação de sistema de controle a fim de gerir o território. A atividade econômica inicial foi a exploração do pau-brasil, mas logo em seguida o cultivo da cana-de-açúcar no Nordeste se tornou principal, sustentado pela mão de obra escravizada, inicialmente indígena e em seguida africana. Influências culturais de indígenas, africanos e europeus se mesclaram, criando uma nação multicultural. Entretanto, o Brasil se tornou um dos maiores centros de tráfico de escravos do mundo, um sistema que duraria séculos e impactaria profundamente na formação social do país. Ao longo dos anos, a colonização se expandiu para o interior, impulsionada pela mineração de ouro e pedras preciosas de Minas Gerais. A independência do Brasil ocorreu em 7 de setembro de 1822. Às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I proclamou a separação definitiva com Portugal com o memorável Grito do Ipiranga. A independência foi impulsionada por tensões políticas e econômicas entre o Brasil e a coroa portuguesa, que tentava explorar as riquezas de sua colônia. O processo de independência não foi um movimento popular, mas sim uma ação liderada por elites políticas que buscavam autonomia para gerir os recursos da colônia sem interferência da metrópole. O Brasil, diferente de seus vizinhos, emergiu como uma monarquia, sob o comando de Dom Pedro I, sendo o único país das Américas a adotar esse sistema político após a sua independência. Esse movimento não trouxe grandes mudanças imediatas, mas foi o primeiro passo na construção do país de hoje. A Primeira República, ou a República Velha, que durou de 1889 até 1930, foi um período de mudanças políticas sociais, mas também de desafios e instabilidades. A Nova República adotou um modelo federativo, onde os estados passaram a ter maior autonomia, mas na prática, o poder estava concentrado nas mãos das elites agrárias de São Paulo e Minas Gerais, o famoso período da política do café com leite. A economia do Brasil nesse período dependia fortemente da exportação de café, que se tornou base. No entanto, a maioria da população, composta por trabalhadores rurais e ex-escravizados, vivia à margem do poder e enfrentava grandes dificuldades. Além disso, o país experimentou diversas revoltas e movimentos sociais, como a Revolta da Armada e a Revolução de 1930, que culminaria no fim da Primeira República. A ditadura de Getúlio Vargas e o regime militar, embora distintos em seus contextos e motivações, ambos os períodos compartilharam características autoritárias. Nos anos 1930, Getúlio Vargas emergiu como uma figura central da política brasileira. Ele assumiu a presidência após um golpe que pôs fim à Primeira República. Vargas se consolidou no poder até 1937, quando instaurou o Estado Novo, uma ditadura que durou até 1945. O Estado Novo foi marcado por uma forte centralização do poder, com censura, repressão aos opositores e criação de uma política nacionalista. Vargas focou no desenvolvimento industrial e na modernização do Brasil, criando a CLT, consolidação das leis do trabalho, o que lhe garantiu um apoio popular, mesmo em meio à repressão política. Seu regime também flertou com elementos fascistas, embora mantivesse uma postura ambígua durante a Segunda Guerra Mundial, aliando-se aos Estados Unidos e aos aliados. A cultura e a sociedade brasileira são diversas, refletindo a fusão de influências indígenas, europeias e africanas. Essa variedade se manifesta em expressões como samba, forró e carnaval, que representam a identidade nacional. Apesar da riqueza cultural, desafios como desigualdade social e questão de identidade ainda moldam as relações do Brasil. Vamos conhecer agora um pouco mais desse tão rico país. O Brasil é um caldeirão cultural misturando influências indígenas, africanas e europeias. Temos forró, samba, capoeira e o mais conhecido carnaval, com suas cores e ritmos, é um dos maiores exemplos dessa fusão, enquanto a culinária e as danças regionais revelam a diversidade de um povo muito apaixonado.
Enquanto as grandes cidades pulsantes são centros de grandes tecnologias, inovação e cultura, o interior do Brasil oferece um contraste com suas tradições preservadas e um ritmo de vida mais calmo e riquíssimo em natureza. Essa dualidade reflete a complexidade da sociedade brasileira. O Brasil enfrenta desafios sociais significativos, como a desigualdade social e a violência, mas também é um palco de avanços e iniciativas positivas. Movimentos sociais e projetos comunitários trabalham para criar um futuro mais justo e igualitário para todos. Apesar de todos os problemas sociais que devem ter a devida visibilidade, o Brasil é um país caloroso, rico e receptivo, onde cada dia é uma celebração da vida. Venha descobrir e vivenciar a magia dessa terra encantadora. E é isso. Esperamos que tenham aprendido um pouco mais sobre a cultura e sociedade do Brasil. Desde os primórdios da colonização, passando por momentos de revolução e ditadura, até a busca por uma democracia sólida, a política brasileira é marcada por uma constante luta de poder, direito e identidade. Compreender essa história é essencial para desvendar os desafios contemporâneos e as conquistas que moldaram nossa nação. Cada fase política deixou um legado que ainda ressoa na sociedade brasileira, revelando um país em permanente transformação. Meu nome é Felipe e vou falar sobre a história da política brasileira. Bom, a nova república, iniciada em 1985, marcou a transição do Brasil para a democracia após o regime militar. Caracterizou-se por eleições diretas e a promulgação da Constituição de 1988, estabelecendo os princípios democráticos e direitos fundamentais. Esse período destacou-se pela estabilidade econômica, notavelmente com o Plano Real de 1994. O Brasil colônia correspondeu ao período em que Portugal colonizou a porção leste da América do Sul, que hoje corresponde a grande parte do território brasileiro. De 1500 até 1822, os portugueses colonizaram o Brasil, explorando suas riquezas para atender às demandas do mercado europeu. Apesar disso, a historiografia recente reconhece o período anterior à colonização efetiva dos portugueses como pré-colonial, equivalente ao período de 1500 a 1530, e a primeira fase da colonização do país. Bom dia, meu nome é Pedro, eu sou jornalista. Irei abordar sobre o assunto História da Economia Brasileira. A história da economia brasileira teve uma trajetória de transformação. A economia brasileira tem uma complexa história que reflete as mudanças sociais, políticas e culturais do país. Desde o período colonial até os dias atuais, o Brasil passou por diversas fases que moldaram sua estrutura econômica. Bom dia. A economia brasileira durante a Terceira República foi marcada por uma série de mudanças. Como a crise da década de 1930, a intervenção do Estado na economia e na privatização de empresas estaduais, a economia da Quarta República do Brasil, que durou 1945 a 1964, foi caracterizada pelo desenvolvimento, ou seja, pelo crescimento da economia e da indústria. Para isso, o governo adotou uma série de medidas, como criar plano de metas que prevê investimentos em áreas como energia e transporte, investir na construção de rodovias e na ampliação da capacidade energética do país, investir na infraestrutura dos portos e instalar indústrias estrangeiras no país. A comida nordestina foi formada através da influência das culinárias portuguesas, indígena e africana. A mistura de sabores e temperos foi sendo aos poucos formada durante o período colonial. Os pratos nordestinos caracterizam-se pela presença marcante de temperos fortes e apimentados. Cada prato tem uma história. Como podemos ver, temos algumas comidas típicas do Nordeste, como por exemplo o acarajé, com seu sabor marcante e com um recheio delicioso, a muqueca, rica em sabores do mar, e o cuscuz, com o seu sabor, que traz alegria e amor. Mula sem cabeça, boto cor-de-rosa, saci pererê, curupira, cuca, não falta lendas no folclore brasileiro. Não podemos esquecer dos famosos mitos brasileiros. Essas lendas e mitos são passadas de geração para geração, mantendo viva a cultura brasileira. Bom dia, meu nome é Tarsile, nós estamos aqui com a Rosângela.
Você conhece algum mito, lenda, folclore para contar pra gente? Então, não sei se é um mito, se é um folclore, mas é sobre a história da manga com leite, né? Que antigamente os patrões falavam que não podiam tomar leite com manga, porque senão a pessoa ia morrer. Aí o que acontece? Depois a gente veio descobrir que isso era mentira, porque os patrões não queriam que os funcionários bebessem leite. Então eles falavam isso para que corria o risco de morrer, para eles não tomarem leite. Isso, gente, muito obrigada. Todo ano, o Brasil se transforma em um espetáculo de cores, sons e alegria. O Carnaval é mais que uma festa, é uma celebração da cultura brasileira. O Carnaval é o reflexo da diversidade do Brasil. Uma festa que une pessoas de todas as origens em uma celebração de vida, amor e alegria. Já que falamos do Carnaval, não podemos esquecer da famosa festa junina que todo mês de junho o Brasil se enche de alegria e tradição. A festa junina é uma celebração que homenageia as colheitas e as tradições rurais. A festa junina é mais do que uma celebração, é uma expressão cultural que une gerações em torno de tradições que aquecem o nosso coração, criando assim memórias que duram para sempre. Comidas como canjica, quentão, pamonha faz com que a nossa festa junina fique cada vez melhor. O Brasil é o caldeirão cultural, repleto de curiosidades. Suas comidas, lendas, festas e tradições nos lembram da riqueza da nossa diversidade. Obrigado por nos acompanhar nessa viagem pelo Brasil. Até a próxima!